versículos 17 e 18. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Uma igreja em busca de um avivamento é uma igreja que está na direção dos céus. Não tenho dúvidas de que a mão de Deus está sobre nós essa noite. E os céus certamente têm coisas grandes para nós nesta casa. Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Os que encontraram, digam amém. Amém. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, porque as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em oprobio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. Diga após mim: e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Uma alegria muito grande estar cooperando com este momento histórico da Assembleia de Deus, com a IRA. E esta é a nossa segunda noite. Aprove a Deus agraciar a todos aqueles que compareceram ontem, e estamos por certo que aqueles que vieram hoje também desfrutarão desta apoteose de glória que Deus tem reservado para nós nesses dias. Nós estamos numa temática que é uma necessidade urgente da igreja odiana. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu agora, dia 5 de maio, pela vontade de Deus, completei 6 anos como pregador itinerante. Antes disto, tive a alegria de pastorear 2 igrejas, ainda muito novo, mas Deus me chamou para este importante negócio. A primeira igreja que nós pastoreamos por um período de 1 ano e 2 meses, e a segunda por um período de cerca de 8 meses. E foi o suficiente para que nós fôssemos para o campo de trabalho que hoje estamos em atividade, e isso me ajudou demais. Nestes poucos anos que eu tenho ministrando pelos rincões do Brasil e pela graça de Deus por alguns países deste mundo, como na Europa, na África e alguns países da América do Sul, eu tenho feito a seguinte leitura da igreja dos dias atuais. A sua maior necessidade não é outra a não ser a presença de Deus.
E quando foi sugerido esta temática, eu fiquei muito feliz, porque, de fato, a igreja brasileira, ela precisa, mais do que nunca, de um avivamento. Nós crescemos numericamente de forma espantosa, mas nós não influenciamos a nação brasileira. Nós temos muita boa fala, mas estamos perdendo o poder de Deus. Nós pregamos por muitas das vezes aos ouvidos, mas deixamos de pregar aos olhos. Nós viemos aos templos e a intenção essencial deveria ser adorar a Deus, mas nós estamos em busca de bênçãos, quando na verdade deveríamos buscar o dono da bênção. Estamos correndo a passos largos para uma grande apostasia. Estamos vivendo um período na história chamado de conflito. Este conflito se dá em apostasia e avivamento. E a apostasia é o oposto. A apostasia tem como propósito nos afastar de Deus, da santidade, da palavra de Deus, das coisas concernentes a Deus, e nós temos que tomar cuidado e estar alerta. Por isso fiz questão de ler esta noite esse texto, que vai se encaixar muito bem com a página 19 e 20 da nossa apostila. Pois este livro, o livro de Neemias, é o livro da restauração. Diga comigo, restauração. Está baixo, diga mais forte, diga restauração. Olhe para alguém do teu lado, dá um sorriso 9h15 para ele. Se não for um 9h15, está faltando 15 para as 3. Mas diga para 2 pessoas, diga, precisamos de restauração. Diga para ele. E este livro, se nós analisarmos os seus primeiros capítulos, logo vamos perceber que aqui está um texto que gira em torno da palavra restauração, que pode muito bem parafrasear com avivamento. E neste texto que lemos, temos a receita para a busca desta restauração ou deste avivamento. Aqueles que conhecem o contexto histórico deste livro sabem que Jerusalém estava destruída, com problemas, e dentre os muitos problemas que Jerusalém estava vivenciando, o capítulo de número 1 e o versículo de número 3 nos mostra pelo menos 4. O primeiro problema de Jerusalém é que a Bíblia diz que os seus muros estavam caídos. Diga comigo, muro caído. Muro caído. Segundo, as portas estavam queimadas. Diga comigo, porta queimada. Porta queimada. Terceiro, não bastando o muro caído e porta queimada, Jerusalém ainda estava debaixo de miséria. Diga comigo, miséria. E ainda, quarto, Jerusalém estava sendo desprezada. Diga comigo, desprezo. Observem que quando a Bíblia fala que os muros de Jerusalém estão caídos, a Bíblia está querendo dizer que Jerusalém está vivendo o problema da insegurança. Pois aqueles que gostam e amam a Bíblia Sagrada sabem que todas as vezes que a Bíblia se refere a uma cidade fortificada, murada, sempre a Bíblia está lá falando de proteção, de segurança. Jericó, por exemplo, era uma cidade que era uma fortaleza, que tinha ao seu redor um grande muro,
9 metros de altura, 6 metros de espessura, e a Bíblia diz que os portões eram cerrados, ninguém entrava e ninguém saía. O que é isso? Segurança. Uma vez os muros de Jerusalém estão derribados, Jerusalém está desprotegida, Jerusalém está exposta, Jerusalém tem algumas coisas importantes dentro dela que está literalmente uma presa fácil, está exposta. Quando o texto diz que Jerusalém está com as portas queimadas, o texto está querendo dizer que Jerusalém está vivendo o problema da injustiça, pois segundo a tradição, os juízes julgavam as causas do povo nas portas da cidade. Logo, ninguém fazia nada por ninguém em Jerusalém. Não bastando isso, os saqueadores, aproveitando-se do momento desconfortável que Jerusalém passava, entravam em Jerusalém e saqueavam aquilo que lhes havia sobrado. E pior do que a miséria era o desprezo. Jerusalém estava desqualificada, a obra estava embargada, os anos haviam se passado e ninguém fazia nada para que mudasse a história de Jerusalém. É neste interim que um homem chamado Hanani, juntamente com outros judeus, se dirigem a uma fortaleza chamada Suzã. E em Suzã, eu não acredito no fruto do acaso. Eu acredito que em tudo Deus tem um propósito. E aprove a Deus colocar de frente a Hanani um homem chamado Neemias. Neemias, que significa confortador, ou confortador dado por Deus. E a Bíblia diz que Neemias vai fazer uma pergunta para Hanani, e essa pergunta vai mudar a sua vida. E quando ele pergunta para Hanani acerca de Jerusalém e acerca daqueles que restaram no cativeiro, ele ouve um relatório que quem sabe ele não estava esperando ouvir. Hanani olha para ele e diz: Jerusalém está com problema. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas, estamos debaixo de miséria, estamos debaixo de desprezo. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que se você não tem propósito de ajudar, não pergunte. Porque se perguntar, você tem que ter disposição para fazer alguma coisa para ajudar. E a Bíblia diz que logo que Neemias ouve, o versículo 4 diz que ele vai ter 5 reações. A primeira reação é que ele se assenta, ele fica em choque. A segunda é que ele chora, ele não aceita. Dentro dele, dentro de uma visão introspectiva, parece que eu posso ver ele dizendo: não foi assim que me apresentaram Jerusalém. Porque segundo a história paralela à Bíblia Sagrada, diz que Neemias nunca havia pisado seus pés em Jerusalém. Ele cresceu no mundo de politeísmo, ele nunca tinha pisado seus pés lá, mas ele conhecia a história de Jerusalém, do Deus de Jerusalém. Ele tinha conhecimento da glória que era Jerusalém. E quando ele ouve dizer que Jerusalém está quebrada, ele se assenta, ele chora. A Bíblia diz que não bastando chorar, ele se lamenta, ele jejua e ele também ora. E a oração de Neemias começa diferente de muitas orações que nós
fazemos nos dias de hoje. Neemias não começa pedindo carro. Neemias não começa pedindo casa. Neemias não começa pedindo cartão de crédito. Neemias não começa pedindo talão de cheque. Podem ler a Bíblia e vocês vão ver. Do versículo 5 em diante ele disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Diga comigo: de dia e de noite. Diga mais forte: de dia e de noite. Eu abro um parêntese para poder pedir a você: me ajude. Fale para duas pessoas, diga essa frase, diga com propriedade. Diga: se queremos restauração, devemos orar de dia e de noite. Vai lá: de dia e de noite. Se queremos restauração, devemos orar de dia e de noite. 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 Eu vou falar até você entender. De dia e de noite. De dia e de noite. Já tem alguém começando a entender isso daqui? De dia e de noite. Devemos orar de dia e de noite pelos filhos de Israel, meus servos. Agora escute isso daqui, porque é uma pancada em nós. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Neemias começa a oração descendo.